Vamos falar mais um pouquinho de Django com Python ou Python com Django. Isso, melhor, Python com Django. Hoje eu vou mostrar como é que faz a integração do MySQL com o Django, finalmente, né? Mostrar como é que faz uma aplicaçãozinha simples e como o Django é fácil de utilizar. Ok? Vamos começar. Nos primeiros vídeos eu tentei fugir da instalação do Python, do pip, do gerenciador de pacotes do Python, mas dessa vez eu acho que não vou conseguir fugir disso porque eu preciso instalar o pacote do dev do MySQL Client, né? E ele depende do pip. A maneira mais fácil, na verdade, que eu achei de instalar esse pacote foi usando o gerenciador de pacotes do Python, que é o pip. Ok? Primeiro comandinho que nós vamos dar é a instalação do gerenciador de pacotes. Para quem não lembra, eu primeiro testo esses comandos, eu tenho um arquivinho que eu guardo esses comandinhos, depois eu colo eles aqui. Por quê? Para não errar muito, certo? Inclusive esse tutorialzinho ele é um pouquinho demorado. Ele vai fugir um pouquinho e o índice de dificuldade dele é de médio para alto, tá? Ele é um pouquinho mais difícil que os outros tutoriaizinhos que eu fiz, certo? Vamos lá, vamos instalar o pip, o gerenciador de pacotes. Ele é bem, não vou dizer que ele é grande, mas ele tem bastante arquivos pequenos associados a ele. Praticamente todas as extensões do Python podem ser gerenciadas através do pip, tá? Então tá. Vamos instalar o MySQL Client, certo? Vocês podem pegar mais informações, eu vou colocar um linkzinho aqui. E todos esses links vão estar disponíveis depois num HTML que eu coloco no ar, tá? No Google Sites. Eu deixo o endereço na descrição do vídeo, ok? Esse é o endereço do pip, né? Project no MySQL Client, tá ok? Vocês podem olhar lá. Então tá, vamos pro Debian. Ubuntu, né? E Debian derivados, que seria o Ubuntu é um derivado do Debian. Ele pede outros pacotinhos que são necessários, ok? Esses dois pacotinhos, três pacotinhos. É o Python Dev, o Default Lib SQL Client Dev e o Build Essential. Ok? Vamos instalar esses três pacotinhos. A instalação no Windows ela segue quase a mesma regra, ok? Só que eu vou fazer uma coisa daqui a pouquinho que é determinar a versão do pacote do MySQL Client, certo? E essa versão eu vou determinar, no Windows pode ser que não seja necessário. Por quê? Eu estou usando agora, tá um pouquinho diferente, eu estou usando o Ubuntu 22.10. Eu estava usando 22.4. Eu estava usando o Ubuntu 20 antes,
né? E o Ubuntu 22 ele já implementa o Python 3.10, Python 3 3.10, ok? Então, para essa versão eu sou obrigado a determinar que o MySQL Client, eu quebrei a cabeça um pouquinho, é bom que vocês tenham em mente, eu tive que quebrar a cabeça um pouquinho para poder procurar e entender por que estava dando o erro na hora de instalar o MySQL Client. Então eu mastiguei isso, tá? Já para vocês. Então vamos lá. Instalar o pacote do MySQL Client para ele poder conectar no MySQL. A versão é 2.0.3. Opa! Eu cortei. Pip. Certo? Está instalado. Eu gostaria de mencionar uma coisa. Pode ser que até apareça depois alguém com alguma dúvida sobre isso, mas o Python ele implementa um modelo chamado MVC, Model View Control. Esse MVC determina que nós temos que colocar em certos tipos de arquivos instruções para que funcionem. O que é esse MVC? O Model View Control. Ele estabelece que você tem um modelo de dados, uma visão de dados e um controle de dados. Então você obrigatoriamente você tem a obrigação de implementar arquivos que vão implementar um modelo de dados, que no caso é como seus dados são construídos, a tabela, falando mais especificamente como funcionam as tabelas do seu banco de dados, o view, que é o modo como você externaliza ou internaliza os dados no seu sistema, e o control, que é a forma como você controla o fluxo de dados dentro do seu sistema, ok? Então tá, eu não vou me adentrar muito nesse assunto, porque é um assunto que, se eu for mostrar e querer entrar a fundo nele, eu vou levar muitas horas para falar sobre isso, ok? Então fica só essa observação, porque vocês vão me perguntar: Júlio, por que você tem colocado tantos dados em tantos arquivos? Nós não poderia fazer uma linguiçona só com todos as necessidades do sistema? Não, no Django ele vai pedir para você separar esses comandos em pacotes diferentes, para cada um com a sua utilidade, ok? Então tá, vamos continuar. É só para explicar por que eu vou ter que criar tantos arquivos e colocar outras informações em arquivos que já são criados, ok? Tá. Eu preciso criar um usuário no MySQL para que ele venha utilizar esses dados que estão armazenados dentro do MySQL. Então eu vou chamar o MySQL. Para quem está assistindo esse vídeo e não viu os vídeos de SQL, que eu fiz de SQL, vai ficar um pouquinho confuso. Eu vou mastigar o comando e vou dar o comando pronto, certo? Mas eu preciso que vocês entendam que seria interessante entender como é que o SQL funciona, tá ok? E lá nos vídeos, eu tenho uma série de vídeos do MySQL e eu explico como cria usuário, por quê e quais são as opções de criação de usuário. Sim, não muito profundamente, que meus vídeos não são feitos para você adentrar profundamente. É para você ter uma noção de como funcionam as coisas, certo? Estou dentro do MySQL, então eu vou criar o meu usuário. Vamos destrinchar o comando. Create usuário, user, né? Aqui. Meu usuário, o nome dele, @, não importa qual seja
pode ser qualquer máquina ou servidor que ele esteja conectado, certo? Não vou especificar que tem que ser nesse servidor especificamente. Eu poderia colocar um localhost e dizer para ele, o usuário só vai poder conectar quando ele estiver logado na máquina principal, né? Ou eu poderia colocar um IP nele e dizer, esse usuário vai ser logado quando ele estiver conectado com tal máquina, ok? Eu estou colocando aqui esse símbolo de porcentagem para dizer que ele pode ser, esse usuário pode estar logado em qualquer máquina, ok? Criou o usuário. Agora nós vamos garantir o acesso dele a alguns tipos de comandos. Eu estou colocando isso tudo porque o Django me pede para fazer create, alter, references, index, select, insert, update, delete na minha base de dados, aprender. Ok? Ele cria uma série de tabelinhas que ele utiliza normalmente. Vocês não perceberam isso lá atrás porque ele estava usando o SQLite, que ele vem instalado quando vocês instalam o Django. Ele instala o SQLite. Então lá ele já tem esses grants, esses acessos. Aqui eu vou ter que dizer para ele, mas Júlio, não poderia dar acesso a tudo ele? Poderia, mas eu acho isso temeroso. Então, para já dar um bom exemplo, caso alguém invada a sua senha e descubra a sua senha do MySQL, e hoje em dia tudo é possível, tá, gente? O pessoal está entrando, invadindo mesmo, criando sistemas cada vez mais avançados para invasão, ok? Então, para evitar que esse usuário tenha poder demais, eu limitei ele a essas operações e ao banco de dados aprender, qualquer tabela dele. Eu poderia até dizer as tabelas, tá? Mas eu vou limitar ao banco de dados aprender, ok? Certo, criou, deu o grant. Vamos sair. Certo. Vamos entrar no diretório teste Django, lá dentro do outro teste Django, porque eu tenho que fazer a conexão do banco de dados no arquivo de configuração. Então eu vou no diretório projetos, ok? Teste Django. Quando você cria o projeto, no caso aqui teste Django, ele vai criar um outro diretório, tá? No qual ele coloca os arquivos de configuração do Django, certo? Vamos lá. Então eu vou abrir e alterar o arquivo settings.py, ok? Eu vou usar o meu gedit, que eu gosto muito dele, tá? Para editar o arquivo. Para quem não está acostumado com o Ubuntu, eu posso usar o ls para verificar o conteúdo do diretório. Quem está no Windows, por exemplo, pode usar o dir. Ele vai mostrar os arquivos e os diretórios que existem dentro desse diretório. Aqui no caso eu vou editar este arquivo aqui, settings.py, ok? PI não, PY, desculpa. Certo. Ele vem aqui, ó, vocês podem observar. O database dele vem indicando o SQLite, ó. Django DB Backends SQLite 3, certo? Nós vamos fazer um comentário de bloco aqui. Ok. Tá, fiz um comentário de bloco onde eu delimitei um bloco aqui, ó, de comentário com o database dentro. Quer dizer que quando ele entrar aqui, ele não vai considerar esse comando como
essa definição dessa é uma variável de sistema, né? Aqui, ó, database, né? É uma variável de sistema com o tipo do banco de dados que ele vai usar e o acesso. Agora nós vamos colocar o acesso ao MySQL no lugar dele, ok? Tá, para quem estiver pensando, olha, ele está falando a senha, eu posso invadir a máquina dele e entrar no usuário, entrar no banco de dados, destruir o banco de dados dele, ou até outras coisas. Eu vou apagar o usuário antes de colocar o vídeo no ar, tá ok? Então tá. Salvei. Isso aí. Certo? Agora vamos a um outro diretório. Nós estamos no projetos, teste Django, certo? Vamos para outro diretório. O diretório clientes é onde eu coloquei os arquivos de projeto mesmo, onde são criados, tá? CD projetos e vou direto lá dentro, tá ok? Muito bem, entramos no arquivo, no diretório. Vamos alterar o arquivo urls.py, tá? Ele tem aqui já um URL pattern, né? Que está inclusive um pouco sem isso. Eu vou apagar depois disso, mas tudo bem. Não apagar não, eu vou reescrever. E aqui dentro eu vou definir um URL patterns novo, tá? Com mais entradas. O que faz o URL patterns? Ele vai dizer que quando eu não colocar nenhum endereço na barra e estiver acessando o default, o endereço default do Django, que é no caso localhost 2.8000, ele vai procurar a aplicação cliente, certo? O link do cliente, tá? Então vamos lá, eu vou acrescentar algumas coisas e vocês tomem muito cuidado também em não esquecer os imports, certo? Que são essas cláusulas aqui em cima. Eu vou precisar, no caso, do patch e do views. Isso não vai mudar quando eu fizer isso aqui. Eu vou manter o cliente, que é a minha página de inserção de clientes. Vou acrescentar um exibir, que a gente vai ter que digitar o exibir para ele aparecer. O alterar e o excluir também terão que ser digitados. E o alterar e o excluir só vão funcionar se eu tiver o número da primary key, que eu tenho que pegar de dentro do sistema, ok? Quando vier a informação do cliente, tá? Isso aqui vem no banco de dados, é do banco de dados, ok? Então vamos lá, eu vou salvar esse aqui. Então path, só para reforçar, path, abre parênteses, o endereço que eu tenho a complementar na barra, depois vocês vão ver, ele vai aparecer lá. O endereço da onde está views exibir, tá vendo? Onde está o meu arquivo de controle, tá? E o nome dele que é exibir. O nome exibir é cliente, exibir, alterar e excluir. São 4 caminhos que eu tenho, ok? No sisteminha. Tá, vou salvar. É um pouquinho complicado e é um pouquinho demorado. Ok. Vamos continuar então alterando no mesmo diretório o arquivo models.py. O que faz o models.py? Ele tem os modelos de dados que nós utilizamos no sistema. Lembra que eu falei do MVC? Pois é, aqui é o arquivo que define o modelo de dados.
No caso, a gente vai usar apenas o cliente, a tabela clientes, tá ok? Como funciona o models.py? Você define a classe clientes model, que é um model do models. É um model do models. Tá vendo que eu importei aqui em cima models? Então esse models aqui é equivalente a esse aqui. Ele está reutilizando o nome. E dentro do models tem um modelo, model. Esse modelo vai ter um campo ID, que é aquele que eu falei lá agora há pouquinho tempo atrás, que vocês vão precisar saber ele para fazer alteração e exclusão, ok? Que ele é um big auto field, big int, de inteiro grande, tá? É o modelo, se você for pegar na tabela o modelo equivalente, é o big int, lá no MySQL, ok? Ele é primary key, ele já está dizendo isso, primary key, true. Vai ter um nome, que é um char field, campo de caracteres, com o tamanho de 100. Data de nascimento é um model.date field. Tá vendo que ele está tirando desse model aqui, ó, models aqui, ele está tirando todos os nomes dos campos que ele vai utilizar, certo? Eles estão definidos dentro desse models aqui, models.model, aqui dentro desse model aqui, que é um parâmetro que está dentro do modelos aqui, do models, ok? Data de nascimento, ele pega um campo data, date field, ó, campo data, literalmente, traduzindo. Documento igual a models, char field, também é um campo de caracteres, char, tá? Igual o nome, com o tamanho máximo, max length de 11. O outro é max length de 100, certo? E aqui o big out field, primary key igual a true, quer dizer que ele é primary key da tabela. O que acontece se você não tem essa tabela criada no banco de dados? Ele vai criar a tabela. Mas eu estou dizendo para ele aqui, ó, você tem um dbTable lá dentro, dizendo que é o clientes, tá? Eu estou dizendo para ele, no banco de dados, no dbTable, certo? No banco de dados, o nome dele é clientes. Ok? Se você não tem esse banco, essa tabela criada lá, ele cria a tabela para poder fazer o sistema funcionar. Ok? Muito bem. Por isso ele precisa de autorização para fazer create, alteração, deleção dentro do... Deleção não, mas criação, referenciação e outros grants que ele utiliza lá dentro da tabela. Ok? Tá bom. Vamos gravar esse aqui e vamos passar para o próximo. Agora talvez a parte mais complicada. O Views PI, onde nós vamos dizer para ele os modelos de views, tá? De como ele vai processar essas informações, ok? Gedit views.py. Ele tem aqui dentro o arquivinho que nós fizemos no último tutorialzinho que eu gravei para vocês, certo? Ele vai precisar de um pouco mais que isso agora, tá? Os imports, ele vai continuar com esses três aqui e vai importar mais duas bibliotecas. Isso mesmo, mais duas. Ele vai precisar do render, do redirect, o HTTP response, o loader, o clients form e o clients model. Certo? E detalhe, esse clients form e esse clients model fui eu que defini, somos nós que definimos. Tá ok? Que ele vai buscar no ponto forms e ponto model. Ó, no arquivo ponto forms e no arquivo ponto models. Tá ok?
Então tá, vamos lá. Eu vou mudar completamente a definição do meu cliente. Do meu cliente aqui. Tá? Ele era menorzinho, pequenininho, ele só devolvia o início.html. Estão vendo? Agora eu vou colocar mais operações nele. É uma função, certo? Defina função cliente. Ele vai receber um request, que é o pedido de requisição da página HTML. Se o método do request, certo, for igual a post, ele vai fazer um form clients form request post. Se o formulário for válido, esse form aqui, ó, ele tiver correto a montagem da indentação dele lá, que ele estiver recebendo, ele vai fazer salvar o forms. Tá ok? Ah, Júlio, mas eu não tenho que definir como que vai ser os dados? Não. A vantagem do trabalho com o Django aqui é isso. O tratamento de dados dele é de alto nível. O que quer dizer alto nível? Quer dizer que você não precisa entrar nos detalhes menores para poder definir tamanho de campo. Você já definiu lá no modelo, certo? No model, no Clients Model. Acabamos de definir lá, o modelo tem isso, isso, isso. E aonde você chamar esse modelo, ele vai fazer. Então, ele simplifica bastante o trabalho de inserção de dados e de leitura de dados. Ok? Ah, mas eu tenho outros modelos que podem fazer isso, certo? Tem, mas ágil como o Django até agora eu não conheço nenhum, certo? Eu gosto muito de um modelo do JavaScript, um servidor de aplicação de alto nível que é chamado Angular, certo? Eu gosto muito do Angular, inclusive ele é mantido pelo Google. Eu gosto muito do Angular, mas o Django é mais ágil. Eu tenho que reconhecer isso no Django, ele é mais ágil. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho quando eu mostrar mais alguns arquivos, certo? Vamos falar então de como é que é montado o cliente aqui direitinho. Então, ó, se eu tenho um if, se o método for post, se, né? If, se. Para quem já conhece programação é mais facinho. Form, clients form, request post. Se o método for post. Ele carrega dentro desse form aqui o que vier, o post que vier do cliente. Se o form for válido, estiver correto, ele salva e retorna para a página exibir, para mostrar o resultado da inserção. Se der problema, ele passa, simplesmente passa e não responde nada. Se no método não for post, ele chama form clients form, ok? Vazio, ele retorna vazio, ok? E return, né, que é o retorno da função cliente, é um render com cadastrar cliente, ó, request, né, que é o que ele recebeu aqui, cadastrar cliente HTML, que é a página que ele tem que exibir, certo? Com um modelo form deste form que tem aqui. Ele vai carregar o cadastrar cliente com este form aqui, ok? Para mostrar que está na tela, tá bom? Então esse é o primeiro view que eu tenho, que é a view do cliente, certo? Agora o view do exibir. Gostaria de lembrar para vocês que é muito importante a indentação no Django, tá? Porque ele é do Python e o Python só monta as funçõezinhas dele se tiverem muito bem indentadinhas, tá? Def, ó, vocês podem ver aqui que está ligado direto na primeira coluna, ele tem depois as indentações aqui para o todos e para o return, ok? Vamos explorar o que faz o exibir. Ele vai pegar o mesmo request, o mesmo retorno que vier da página HTML.
Aí ele vai dizer todos os clientes, ele vai estabelecer uma variável aqui, na verdade um conjunto de dados, tá? A gente poderia chamar até de cursor isso aqui, ok? Igual a que ele faz aqui também, form, só que aqui é todos os clientes, certo? Lá era um só. Clients Model vai pegar do nosso modelo que nós criamos lá os objetos todos, certo? Vai pegar todos os clientes que estiverem dentro do Clients Model, dentro da tabela. E você vai fazer um retorno da função renderizando o request, né? Renderizando exibindo, tá? Exibir clients.html, certo? Onde nesse HTML, onde foi chamado todos os clientes, vai ser igual a todos os clientes, que é esse todos os clientes que está aqui, ó, certo? Esse é o que está dentro do HTML e esse é o que está na função aqui, esse aqui, ok? Então tá, vamos para a próxima função. Essa é a função def ou função alterar. Notem que eu tenho um request e tenho um primary key, aqui ó, um PK. Por quê? Porque quando eu mandar entrar nessa função, ele vai ter que trazer o primary key. Por quê? Porque ele vai pegar do clientes apenas, ele vai dar o get, ó, tá vendo aqui, ó, clients model, os objetos, vai dar o get apenas no id.pk igual a pk. Ele vai procurar dentro dos objetos do clients model o número que tiver aqui, certo? Aquele número que a gente definiu lá no modelo, tá? Carrega o form do clientes form uma instância de clientes. Estou dizendo para ele que esse form vai ser uma instância de clientes, ok? Ah, de onde eu tirei esse cliente? Clientes form, está aqui, ó. Nós vamos mexer com ele ainda. Deixa eu notar uma coisa, eu dei uma deslizadinha aqui. Eu não criei o form dentro do clientes form. Isso vai atrapalhar o que a gente fez? Não, mas vai inverter um pouco o contexto do que eu estou fazendo. Eu vou ter que terminar todo o... Agora é melhor que eu termine todo o view PI para depois criar o clients form. Teoricamente, eu deveria ter criado o clients form primeiro, mas isso não vai atrapalhar porque na hora de chamar os programas depois, as funções depois dentro do Django, ele vai fazer do mesmo jeito. É só no que eu tinha planejado para mostrar para vocês, tá? Então, o que acontece? Eu estava falando que ele ia pegar o clients form, certo? Aqui. No alterar. Quando ele fala clients form, ele está pegando o clients form aqui, certo? E dentro desse clients form, desse arquivo clients form que eu tenho aqui, eu tenho uma definiçãozinha da instância clientes lá, certo? Então ele vai pegar essa instância, ó, ele declara aqui e declara aqui, ó, porque esse formulário é uma instância de clientes. Depois, quando eu criar lá dentro o form lá dentro do forms, vocês vão ficar com isso aqui melhor gravado no cérebro de vocês, na memória de vocês. Vai atrapalhar? Vai gerar um erro? Não vai. Tá? Eu só esqueci eu inverti a ordem do que eu tinha planejado fazer, ok? Mas a ordem não vai a sequência não vai alterar a ordem, tá, ok? A ordem não vai alterar a sequência. Então tá, o alterar aqui, eu estou definindo clientes do clients model, objects, get, id, pk. O form do clients form novamente, não, do clients model, isso, agora do clients form eu vou pegar a instância clientes. Se o método for post, eu vou pegar o form que está definido em clients form no request post, certo? Eu vou pegar o form que tiver dentro do request post, que é uma instância de clientes, eu estou dizendo para ele, e se ele for válido, eu vou salvar novamente. Tá vendo aqui? Ok. E dou um return redirect no exibir. Aí ele acrescenta um contexto aqui, certo? Eu declarei uma variável contexto, né? Context,
com duas variáveis dentro dela, uma declaração de clientes e uma declaração de form. E usei o contexto aqui embaixo. Aqui não, eu coloquei direto porque era um só, certo? Ok. Exibir, cadastrar, exibir, alterar e excluir. Ok, esse é o excluir. Eu vou precisar do request, vou precisar do PK, vou definir o clients model, vou pegar dentro desse modelo o que for o ID igual ao PK, certo? Se o request method for igual a post, eu vou fazer um client delete, certo? Na verdade aqui eu não deveria ter colocado clientes, mas é bom porque eu vou definir diferente do que eu fiz aqui, cliente, né? Então tá, ficou diferente, é bom. Porque são funções diferentes, é bom não misturar os nomes de variáveis e nem de funções. Quando o método for post, então, eu vou fazer um cliente.delete. Por quê? Ele vai estar já definido aqui, ó, pelo ID, que tem que ser aquele que eu fizer a escolha lá na página HTML. Ok? E retorno no exibir, certo? Aqui eu fiz de novo o contexto, ó, de clientes para clientes, certo? E no return render, né? Esse render aqui é montagem da página, para ele renderizar, para ele montar essa página aqui, ele exibir essa página aqui. Request, excluir o cliente HTML no contexto de clientes, clientes. Quer dizer que o clientes na página será o clientes que eu tenho aqui, definido aqui. Ó. É esse clientes aqui, ok? Então tá. A parte do Views PI está completa. Certo? É um pouquinho complicado. De longe é o mais complicado que eu fiz até agora de tutorialzinho gravado para vocês. É o mais complexo. Tá? Então não assustem não. Vão devagar, voltem lá nos outros vídeos, deem uma olhada. Quem sentir dificuldade numa coisa ou outra, dá uma procuradinha que vai achar. Tem SQL, tem Python, certo? Python com JavaScript, mas está separadinha a parte do Python e do JavaScript. Se quiser ver só a parte do Python, dá para pegar um pedaço do vídeo e assistir só aquele pedacinho do vídeo, prestar atenção só naquele pedacinho do vídeo, tá? Ok. Agora eu vou fazer o Gedit no Forms. Eu até tenho ele aqui, mas eu coloquei ele só para dar uma olhada para ver se estava alguma coisa certa nele e não está. Certo? Na verdade eu posso fazer isso. Olha lá, o Forms PI está vazio. Ele é pequenino. Cuidado, viu, gente, com os imports, tá? Eu já errei bastante antes, esquecendo de fazer as importações, ok? Aqui eu importei o Forms, o Model Form e o Clients Model, certo? Para dentro do meu arquivo aqui. Aí eu vou dizer para ele que eu vou criar uma classe Clients Form, certo? Que seria o meu modelo de formulário, e vou pegar o meta do Clients Model, daquele lá que eu já tinha definido com primary key, com charset, certo? Com charfield, aliás, desculpa, não é charset, é charfield, certo? E daquele modelo eu vou dizer para ele, eu vou pegar todos os campos. Ficou, eu acredito, bem facinho de montar isso aqui, ok? Então ele cria uma classe cliente, diz que o metadados dessa classe cliente vai sair do model, do clients model, que eu importei aqui, e que os campos serão, ele coloca aqui uma definição all, para todos. Ok? Vamos salvar
e vamos sair. Certo? Agora é só criar os HTMLs. CD templates. Esse templates aqui, ele já cria quando você cria o projeto que nós criamos lá atrás. Eu estou usando o mesmo projeto que foi usado no primeiro vídeo, ok? Então tem o templates e dentro desse templates tem só o início HTML, que foi o que eu usei num dos primeiros tutoriais que nós fizemos. Nós fizemos, esse é o terceiro, né? No segundo tutorial que eu coloquei o início HTML lá. Esse é o cadastrar cliente, ok? O que tem nele é HTML. Eu não vou me estender muito com o HTML, certo? Meu foco aqui é mais o Django, certo? Nem estou me estendendo também muito em cima do Python, que é a definição de funções, essas coisas assim, tá? Por isso que eu queria até que vocês, quem tem dúvidas, volte lá e assista os outros vídeos, tá? Tem vídeos sobre Python, formação de funções, tem vídeos sobre HTML eu não fiz, certo? Se vocês até quiserem que eu faça vídeo sobre HTML, é bom vocês colocarem num comentáriozinho, ó, Júlio, faz um vídeo de HTML para nós aí, tá? Eu coloco. Estou considerando o HTML como uma coisa meio simples de montar, ok? Então tá. Eu tenho aqui, só para dar uma explicaçãozinha rápida, doctype HTML, né? Que é o tipo do documento. Vou dar um Ctrl S e vou salvar. Muitos navegadores pedem essa tag, isso é uma tag HTML, tá? Para indicar que o tipo do documento é HTML. Aí a abertura do HTML, certo? Eu agora vi uma coisa aqui que me incomodou, que foi a indentação. Isso, agora sim. HTML, certo? Não, vou manter do outro jeito, que eu acho que pode dar errado. Senão eu vou ter que reindentar tudo no braço aqui e eu não vou conseguir. Aliás, consigo, mas vou demorar muito. Então eu tenho o head, que é o cabeçalho, onde eu estou dizendo que o char7, o conjunto de caracteres, é o TF8. O título é cadastrar cliente, certo? /head, é o cabeçalho. E o corpo, body, onde eu estou dizendo cadastrar novo cliente. E aqui eu tenho que mostrar duas coisas para vocês. Dentro desse form, o método post aqui, lembra do método post que ele está recolhendo lá naquela função? É aqui que ele vai buscar esse método post, que eu vou dizer para ele que é post. Essa definição aqui e essa daqui são muito importantes. O formulário com os campos lá que você vai ter que cadastrar estão aqui nessa definição aqui, ó, entre dois colchetes, entre duas chaves, e abre e fecha duas chaves, estão as definições do seu formulário, ok? Eu estou colocando uma definição aqui, UL. O que é o L? É uma lista. O L é lista de somente o L. Então, se fosse somente assim, certo? O L aqui, barra. Eu vou até montar aqui para vocês verem. O L é uma tag HTML. O que ele vai fazer? Ele vai montar os itens do formulário como se fossem itens de lista, de uma listagem, ok? Uma embaixo da outra. Tá? Ele vai fazer isso automaticamente, você não vai precisar interferir, dizer, este campo é
o nome, este campo é a data de nascimento, este campo é o número do documento. Não vai precisar fazer isso, ele vai fazer automático para vocês. Vocês poderiam usar um CSS, tá? É um Cascade Style Sheet para fazer a formatação desse UL aqui, funcionaria tranquilamente, ou poderia também fazer todos os itens desse formulário manualmente um por um. A data, o nome e o número do documento, ok? Mas como eu sou muito preguiçoso, e todo programador tem que ser um pouco preguiçoso para achar os caminhos mais rápidos, eu vou utilizar esse aqui, certo? Aí, input type submit, cadastrar, valor cadastrar. Isso aqui é um botãozinho, para quem não conhece HTML, com o valor de cadastrar, ok? Barra form, tá? É um formuláriozinho em HTML. E aqui o link, dentro do div do center aqui, das duas tags div e center, o link para ele exibir os clientes, tá? Barra body, barra HTML. Lembrando que quando eu abro um HTML, uma tag HTML, eu tenho que fechar essa tag HTML, tá ok? No caso do BR aqui, é um dos poucos casos que eu não preciso fechar. Mas estão vendo que ele tem uma barrinha depois aqui? É porque eu estou usando uma conotação contracta, uma notação contraída, que me permite colocar só o BR barra, tá? Mas isso não funciona para muitos tags, não. A maioria das tags você tem que colocar, abrir e fechar ela, porque ela tem conteúdo, tá ok? No caso, ó, por exemplo, aqui do A, ó, AHF, ó, você abriu o A aqui no exibir e fechou aqui, certo? Sempre tem um conteúdo, ó, no caso, exibir clientes, tá ok? Vou salvar, vou sair. Agora, vou criar o arquivo exibir clientes. Ops. Certo, criei o arquivo exibir clientes. E dentro dele eu vou pôr mais HTML. Muito bem. Aqui a única conotação diferente que ele monta uma tabela, certo? É um pouquinho diferente do que tinha sido visto antes. E aqui eu quero destacar este aqui, ó. Certo? Vou lembrando para vocês que esse HTML aqui, ele tá lá ele vai estar lá onde eu coloco os scripts de montagem dos tutoriais, tá? Então esse HTML vai estar todinho disponível para vocês lá. Vocês vão poder copiar e pesquisar se vocês quiserem o conteúdo deles, tá? Como eu falei, eu não vou me atentar a explicar o HTML todo não, tá bom? Aqui, ó, entre chaves e porcentagens, um comando for, é um comando de contagem. Ele vai distribuir os clientes enquanto clientes estiverem em todos os clientes, certo? Lembra que eu carreguei lá atrás, lá na função do exibir, do view, desculpa, não exibir, do view, que eu coloquei um todo clientes. Então esse todo clientes aqui, ele vai estar carregado de clientezinhos. Ele vai passar uma vez no TR, vai colocar esse cliente nome, cliente data de nascimento, cliente documento. Vai voltar aqui, ó, end for, ó. Tá aqui o final do end for, tá? Só para vocês notarem. Então isso aqui é um comando em Python dentro o comando em Python dentro do HTML. Então toda vez que ele passar aqui, ele vai pegar e fazer um looping. Colocar um cliente, colocar 2 clientes, colocar 3 clientes, até terminar o número de clientes que tem em todos os clientes.
certo? Nos que tiver gravado dentro da variável todos os clientes, que tiver gravado dentro do set de todos os clientes, ok? Cursor, pode chamar de cursor, tá? Ok, esse é o exibir clientes. Agora nós vamos criar o alterar clientes, cliente. Prestem atenção nos nomes dos arquivos, tá? Porque se vocês criarem um nome de arquivo errado depois, ele vai fazer relação entre um arquivo e outro dentro do HTML e vocês não vão conseguir fazer a transição, a passagem de uma página HTML para outra, tá? Esse é alterar clientes. Aqui o mesmo. Ah, tá. Uma coisa que eu esqueci de contar lá no cadastrar cliente. Ele tem esse CSRF token aqui e ele vai utilizar esse token para impedir, para ser bem assim específico, ele vai impedir que uma outra pessoa invada seu site, ou pelo menos tentar impedir, invada seu site e tente usar uma outra página HTML para coletar os mesmos dados que você tem nessa página. Ele cria um token, uma chave, certo? Que somente o arquivo em Django vai ter conhecimento dessa chave, ok? Então ele só vai executar se o token for validado pelo Django depois, certo? Para que não roubem as suas informações, tá ok? Ele tem esse mesmo CRF token aqui lá no cadastrar cliente, ok? Então tá, vamos lá. Quando eu faço o form as URL, eu já expliquei para vocês, né? Então ele vai formatar o form como se fosse uma lista, certo? Ok? Então tá, tem aqui o href que ele já tinha mostrado na outra página, form também é o mesmo, método post, tá ok? É basicamente o mesmo estrutura de HTML, tá? Salvei, saí. E o último, que é o excluir cliente. Quase aqui. Aqui. HTML, head, body, certo? Form, método post sempre, o token sempre ele coloca, certo? Para que ninguém entre nos seus arquivos. Você tem certeza que deixa excluir o cliente nome? Ele vai pegar o clientes, certo? Que eu carreguei lá no método view, na função view, e vai perguntar se você deseja excluir. Aí você tem um botãozinho que manda excluir, que ele vai submeter a página, e se você submeter a página,
ele vai excluir o cliente. E aqui um link para voltar no exibir clientes. Okay? É basicamente a mesma estrutura, só muda um pouquinho na parte interna. Ok? Ok. Antes de rodar o programa e terminar o tutorial, a gente tem que fazer uma migração. O que é isso? É dizer para o Django que ele está conectado já no banco de dados MySQL, como a gente fez a alteração lá em cima, e fazer a verificação para fazer as ligações das tabelas do Django dentro do MySQL, e fazer o Django entender também, fazer a conexão, que existe uma tabela de clientes lá, que ele vai fazer essa leitura. Então eu vou fazer essa migração, certo? Seria equivalente a gravar os arquivos do Python no MySQL, ok? Ah, sim, eu estou no diretório errado. Isso, aqui eu tenho o Manage PY, que é o que eu preciso para fazer o migrate. Certo? Ele fez a migração. Se você deixar de colocar um quando você cria o usuário do MySQL, se você deixar de colocar um daqueles grants, daquelas concessões de permissão, ele vai gritar aqui dentro do migração, depois que ele não tem poder para fazer a migração. Ele vai dar um erro, ok? Então tá. Fizemos a migração, criamos os arquivos, vamos fazer o servidor funcionar. Espera um pouquinho que eu acho que eu errei. Isso. Entramos aqui. Localhost. Olha, cadastrar novo cliente. Vamos exibir os clientes. Muito bem. Ele tem clientes cadastrados. José, João. Vamos apagar esses dois Josés aqui. Um eu vou apagar e o outro eu vou alterar. Opa, ele apagou. Está funcionando direitinho. Vou alterar esse José aqui. Muito bem, ele alterou José para José Silva Cardoso. Certo? Nós excluímos, nós alteramos. Vamos cadastrar um cliente. Mês, dia, ano, tá? Mês 01. Na verdade, aqui, se você quiser usar o traço, tem que ser de uma forma. Se você quiser a barra, é outra. Então, vamos lá. 01 de dia mês 1, dia 20 de 1991. Um documento.
Janeiro 20 de 1991. João. Cadastrou direitinho. Certo? Então é isso. Esse era o tutorialzinho. Certo? Videozinho para explicar como funciona mais ou menos o Django. Podem colocar as dúvidas, se vocês quiserem que eu explique como é que funciona o HTML com mais precisão, eu posso fazer um videozinho exatamente só sobre HTML, certo? Vocês têm que interagir. Por favor, quem gostou, assine o canal, coloca um likezinho para nós lá. Pessoal que tiver com dúvida de qualquer coisa, quiser pedir, pode pedir que eu vou atender todo mundo, que na medida do possível, lógico. Muito obrigado e até a próxima.